Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, vamos fazer leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos fazer leitura em o versículo de número 3 até o versículo de número 8. Enquanto você procura, cumprimento o pastor Everaldo, na pessoa dele, obreiros e obreiras desta casa, toda a juventude na pessoa do nosso querido irmão Elisandro, a cantora Sabrina, Rude, Deus abençoe a todos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Amém? Eu quero falar nesta manhã sobre as contrações da igreja. Podeis retornar a seu assento e que nenhum movimento, exceto das nossas cozinheiras, possam roubar a sua atenção. Glória a Deus. Meus amados, o pregador, ele no altar, ele pode se posicionar de duas maneiras. Existem duas palavras gregas no Novo Testamento que descreve a postura de um pregador no púlpito. Ele pode se posicionar na forma queriço ou na forma didásco. Queriço foi a maneira com que eu me portei ontem à noite. Queriço é proclamar a palavra num sentido mais eloquente, dando mais evasão, mais efusão às emoções e à espiritualidade. Todavia, a palavra didásco, ela quer dizer ensino. E didásco quer dizer conversar no intuito de ensinar. Então agora pela manhã eu ficarei mais no didásco. Eu vou conversar, falar, porque o meu objetivo é mais o gotejar da doutrina, o gotejar da palavra, que às vezes molha muito mais do que uma enxurrada. Então, meus amados, até porque à noite eu devo voltar, trocar o chip e voltar para o congresso. Pelo menos agora de manhã eu vou ficar mais num tom de estudo. Meus amados, quando pastor Everaldo me pediu que tocasse nesse assunto, eu, por bondade divina, eu venho transitando por ele desde os primórdios da minha conversão. Em 2014 eu recebi uma grande mudança nos meus estudos e entendimento, e passei de lá para cá a ensinar o que até hoje venho
ensinando, e é isso que estamos vendo no pano de fundo profético em torno da terra de Israel. Meus amados, quando perguntado o Senhor Jesus acerca de que sinais haveria da sua vinda e do fim dos tempos, Jesus falou que haveria muitos dizendo: eu sou o Cristo. Isto é um sinal no campo religioso. Ele disse que se levantaria nação contra nação. Isto é um sinal no campo político. Ele disse que haveria fomes em vários lugares. Isto é um sinal no campo econômico. Ele disse que haveria pestes. Isto é um sinal no campo da saúde. E ele disse que haveria terremotos, e este é um sinal no campo geofísico. Meus amados, acontece que quando Jesus disse que todas estas coisas ainda não eram um fim, mas era, todavia, o princípio das dores. Agora, quando o texto em português traduz por dor, dor pode ser muita coisa no corpo humano. Um pé pode doer até um dedo de uma mão. Mas quando analisamos a palavra dor no grego bíblico, a palavra é din, e din significa dores de parto. Agora deu para entender o que Jesus estava se referindo. Ele quis dizer que estes sinais, terremotos, fomes, guerras, uma grande confusão no mundo religioso, seria sinais das contrações de uma mulher que está para dar à luz. Segundo o que sei, é claro que as irmãs sabem muito mais do que eu, mas quando uma mulher começa a ter contrações, não significa que ela vai ganhar o bebê em 5 minutos. As contrações são avisos do corpo humano que ela deve pegar a roupa do bebê, pegar as suas roupas, seus objetos de higiene pessoal, avisar o marido e dizer: olha, creio que está chegando a hora e vamos para o hospital. Desde as primeiras contrações, ela pode ter até 18 horas, variando de mulher para mulher. Algumas mulheres, desde a primeira, pode ter o parto com 18, outras com 12, outras com 10, varia de mulher para mulher. Todavia, as primeiras contrações é apenas um sinal que essas contrações elas vão aumentando até que culmine com o nascimento da criança. Quando Jesus falou estas coisas, ele disse que estes sinais seriam uma espécie de contrações para que a igreja na terra entendesse que estaria muito próximo da igreja ser arrebatada ou Jesus voltar. Então, meus amados, quando analisamos, uma mulher, ela não dá à luz com 3 meses, com 6 meses, nem na primeira contração. Ela dá à luz no ato do parto, que é óbvio. Assim Jesus estava dizendo que assim como as contrações vão se avolumando, aumentando até dar o cabo de dar à luz, assim sucederia o aumento exponencial destes sinais que antecederiam a sua volta. Para provar isso para você perceba que no versículo 6 Jesus disse que haveria, versículo 5, a Bíblia diz que haveria sinais no mundo religioso. Muitos iriam aparecer dizendo: eu sou Messias. Muitas religiões têm fabricado o seu próprio Messias. A nova era vem pregando a era de Aquário, a vinda do Maitreya, o homem iluminado que vai governar o mundo. O budismo ele vem pregando a vinda de um quinto Buda, o homem que atingirá o Nirvana, como Siddhartha Gautama também atingiu. O hinduísmo ele prega a vinda do Krishna, uma espécie de Messias para o hinduísmo. O Islã
ele prega o advento do 12º Imam al-Mahdi, que em árabe significa o ungido de Alá. E em 1978, Jim Jones, ele convenceu mais de 900 pessoas a praticarem suicídio de forma conjunta, porque eles acreditavam que Jim Jones era o Messias. Então em todo o mundo há esta confusão religiosa, e isto é sinal da vinda de Jesus. Na vida política das nações, Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras. Sempre houve guerras no mundo, se você estudar a história dos povos, sempre houve. Mas, queridos, nos últimos 120 anos nunca houve tantas guerras. Em 1914 a 1921 houve a primeira grande guerra mundial. Em 1939 a 1945 a segunda grande guerra mundial. De lá para cá, muitas guerras têm acontecido no globo terrestre. Desde 1948, 14 de maio, com a fundação do novo Estado de Israel, muitas guerras no Oriente Médio têm surgido. Guerra de 48, Guerra da Independência, Guerra de 68, a Guerra dos 6 Dias, Guerra de 73, a Guerra do Yom Kippur, e de lá para cá, várias guerras, vários ataques têm sido feitos à terra de Israel. Jesus disse, olhe para cá enquanto os abençoadinhos vão se vindo aqui, olhe para cá. Desde esse período, Jesus disse, olhai para a figueira. A figueira é Israel. Israel é o grande relógio profético dos tempos do fim. Meus amados, quando se estuda a escatologia, é preciso obedecer e interpretar a Bíblia com os olhos do Oriente Médio. Você precisa entender que Israel é o centro das profecias bíblicas. Mas continuando no que eu vinha falando, Jesus disse que haveria fomes. Sempre houve fome, mas nunca teve tanta fome como temos nos últimos dias. Na Etiópia, no norte da África, em muitos países como Somália, a Índia tem fome, a África tem fome, até no Brasil há pessoas que não fazem 3 refeições por dia. Ainda Jesus disse que haveria pestes. Queridos, nunca houve tantas pestes nos últimos 100 anos. Hoje temos a febre amarela, a chikungunya, a AIDS ainda que está mais controlada, o câncer, a peste bubônica, a ebola, a pneumonia asiática, a dengue e o próprio coronavírus matou milhares de pessoas na terra. Agora aperte os cintos, porque agora vai ficar mais forte. Jesus disse que haveria terremotos. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. No século XII houve contabilizado, Rude, 84 terremotos na terra. Já no século XIV, 137. Presta atenção e vai vendo que ele vai subindo. Século XVI, 258 terremotos. Século XVIII, 640 terremotos. Século XIX, 2119 terremotos. Século XX, triplicou, 6.332 tremores de terra no globo terrestre. Em 2010, o Haiti foi praticamente destruído por um terremoto. Por conta disso, temos milhares de haitianos aqui no Rio Grande do Sul, porque o país deles foi devastado. A Indonésia, ela foi parte dela também destruída. Muitos países foram acometidos por terremotos. E tudo isso, disse Jesus, seria o princípio das dores que eu e você já sabemos, que seriam sinais das contrações, que o arrebatamento estaria muito próximo. Glória a Deus. Eu quero conversar com você esta manhã
sobre diferenças entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória para reinar. Existe hoje no nosso meio muitos, antes de explicar isso, existe hoje com o advento da internet, infelizmente muitos dos nossos jovens, ao invés de ouvirem, eles não são culpados, um bom estudo sério e de escatologia, eles se fecham nos seus quartos e digitam na barra do Google a marca da besta, o anticristo. Então o Google apresenta, o YouTube apresenta uma série de vídeos que qualquer amador que não conhece Bíblia, ele pode gravar e postar na internet, e é eles que ganham milhares de visualizações. Desta maneira, o meio pentecostal ele está sendo severamente bombardeado. Nós temos jovens na nossa igreja que já não estão mais aguardando o Cristo, já estão esperando o anticristo, porque grandes famosos da internet são calvinistas, são pós-tribulacionistas e são cessacionistas, ou seja, não são pentecostais, mas são famosos na internet. Eu cheguei a receber um convite da igreja do pastor Jefferson Aikoff. Infelizmente ele faleceu antes de eu poder cumprir aquela agenda. Ele disse: pastor Diogo, vá até Esteio e fale só sobre pré-tribulacionismo, porque os jovens da nossa igreja já estão crendo que vão atravessar a grande tribulação. Eu estou falando isso de Assembleia de Deus, porque grande parte da nossa juventude já não está mais pré-tribulacionista, mas já está pós-tribulacionista, e eu vou explicar rapidamente para você. Nós somos doutrinariamente, não é eu que estou dizendo, isso é o credo das Assembleias de Deus no Brasil, nós somos pré-tribulacionistas. Agora, eu não sou pré-tribulacionista porque a Assembleia de Deus crê nisso. Eu sou pré-tribulacionista porque eu sou convencido pelas Escrituras. Logo, eu estou dizendo que o credo da Assembleia de Deus é bíblico, é correto, e é por isso que eu sigo. Então veja bem, meus amados, para quem não transita no meio teológico, pastor Diogo, o que é pré, o que é meso, o que é pós-tribulacionismo? Pós-tribulacionismo, eu vou começar de trás para frente, é aquela corrente, aquela teoria que muitas igrejas não pentecostais seguem, a maioria delas, que Jesus arrebata a igreja no mesmo momento em que ele está vindo para implantar o milênio na terra, no mesmo momento em que ele está vindo para reinar. Essa interpretação ela é equivocada, porque ela retira da igreja o céu. A igreja, nessa interpretação, ela não vai para o céu em hipótese alguma, porque no mesmo momento em que ela está sendo arrebatada às nuvens, ela se encontra com Jesus dos ares, e Jesus está dizendo: pessoal, eu tenho uma notícia, não tem céu, não tem Nova Jerusalém, nós vamos descer para acabar com a guerra do Armagedon. Então eu chamo essa teoria, ironicamente, de teoria do bate-volta, teoria do ping-pong, teoria do ioiô, aquele brinquedinho que você jogava e ele voltava, porque a igreja é arrebatada, 30 segundos depois ela tem que descer e ela não vai para o céu de forma nenhuma. Eu nem vou perder tempo com essa teoria. Agora acreditem, 60% dos evangélicos acreditam nela por causa do grande bombardeio herético nas redes sociais e na internet. Os mesotribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vem na metade da grande tribulação. Essa é fraca aqui no Brasil. Os pré-tribulacionistas, que somos nós, os pentecostais, acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. E essa doutrina, eu vou apresentar alguns versículos para corroborar aquilo que estamos falando. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus disse: como guardaste a minha palavra e guardaste o meu nome, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. A palavra da no grego é ek. Ek significa guardar, de entrar.
não é guardar dentro, é guardar fora. Jesus não está dizendo eu vou te guardar na grande tribulação, Ele está dizendo eu vou te guardar de entrar na grande tribulação. Era para você ter dado glória, mas tudo bem. Agora Jesus ainda, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo de número 10: nós aguardamos do céu ao Senhor Jesus Cristo, que nos livrará da ira vindoura. Quando Paulo escreve isso, não tinha Novo Testamento. Ele é quem está escrevendo o Novo Testamento, ele é o principal escritor do Novo Testamento. A palavra ira a qual Paulo se refere é o período da 70ª semana, de quem falou o profeta Daniel no capítulo de número 9, que há 7 anos em que Deus derramará sua ira sobre a terra. Ao profeta Jeremias foi revelado que esse tempo seria o tempo da angústia de Jacó. Esse é o tempo da ira de Deus, que Deus vai derramar sobre a terra. Agora vem Paulo e diz que Jesus, ele vai nos livrar da ira de Deus, da ira vindoura. Ainda Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus. Amém, meus amados? Olhe para cá então, por favor. A Bíblia diz em João 14, para provar para você que a gente vai para o céu, porque para os pós-tribulacionistas a igreja não vai para o céu nunca, a não ser pela morte, aí sim, mas não pelo arrebatamento. Mas João 14, esse é o texto que você desmonta a teoria pós-tribulacionista. João 14 está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E Jesus disse: mas se eu for, ou seja, ele já foi, mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, porque ele disse que ele vai voltar para nos levar para onde ele está agora. Glória a Deus, glória a Deus. Fica tranquilo, esse irmão que está do teu lado, ele vai andar nas ruas de ouro e de que cristal. Quem crê, glorifique a Deus. Meus amados, diferenças, e depois eu explico o contexto do movimento da besta do Oriente Médio. Mas eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos quais são as diferenças entre o rapto da igreja. É a palavra grega harpazo, ela significa rapto. Mas por que está arrebatamento na tua Bíblia? Porque eles acharam que a palavra rapto, ela está mais ligada ao crime. Então eles colocaram uma palavra que no português não estava de forma criminosa, pejorativa no meio policial, e colocaram a palavra arrebatamento, embora eu prefira a palavra rapto, porque a palavra rapto, nós não usamos arrebatamento no dia a dia, mas todos nós sabemos o que é rapto. Rapto é arrancar algo com força, sem aviso, de forma abrupta, de forma violenta. A Bíblia está querendo dizer que Jesus vai nos arrancar da terra com força. Não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de pedir reconciliação, não vai dar tempo daquele filho que foi criado na igreja, mas não se batizou ainda, não vai dar tempo. Você precisa tomar uma decisão rápida, porque o arrebatamento, ele não precisa de aviso prévio. Olha só, o arrebatamento, Jesus explicou que haveriam sinais.
Há sinais que o arrebatamento estaria próximo, mas o próprio arrebatamento é o grande sinal que Jesus vai descer em glória na terra para reinar. Então o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Glória a Deus. Irmãos, diferenças, olhem para cá. Diferenças entre o arrebatamento e a vinda em glória. No arrebatamento, Jesus vem até as nuvens do céu e ninguém na terra o verá. Na vinda em glória, que é 7 anos depois do arrebatamento, Jesus não vem até as nuvens, mas ele vem até a terra e colocará os seus pés no monte chamado das Oliveiras. Todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram. Glória a Deus. Segunda diferença do arrebatamento: no arrebatamento, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela não entra na nossa galáxia, ela não entra. Ela ficará 7 anos luz de distância do nosso espaço sideral. Mas na vinda de Jesus em glória, a Nova Jerusalém, ela vai invadir o nosso espaço. Naqueles dias, Jesus disse, logo depois daqueles dias, passado aqueles dias, a Bíblia diz que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, as estrelas cairão do firmamento. E por que, pastor, que as estrelas vão cair? Por que a lua vai ficar eclipsada? Por que o sol vai ficar eclipsado também? É porque um grande corpo gravitacional, um planeta quadrado, vai invadir a nossa galáxia. A Bíblia o chama de a Nova Jerusalém. Glória a Deus. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, com grande poder e glória. Quem pode glorificar a Deus? Terceira diferença entre o arrebatamento e a vinda em glória: no arrebatamento, Jesus vem um dia antes do primeiro dia dos 7 anos da grande tribulação. Repito, no arrebatamento, Jesus vem antes do primeiro dia dos 7 anos de grande tribulação. Na vinda de Jesus em glória, ele vem no final dos 7 anos para acabar com o anticristo. Quarta diferença entre arrebatamento e vinda em glória: no arrebatamento, Jesus vem para buscar a igreja. 7 anos depois, ele vem com a igreja. Quinta diferença: no arrebatamento, Jesus vem antes da tribulação, mas na vinda em glória, ele vem para acabar com a grande tribulação. Sexta diferença: no arrebatamento, Jesus vem para a igreja, e 7 anos depois, na vinda em glória, ele vem para Israel. Amém, amados? Dito estas coisas, vamos falar agora sobre as nações, alguma coisa sobre o arrebatamento. O dia do arrebatamento, ele será dia de vitória para a igreja, e será dia de derrota para o mundo. No arrebatamento será um dia de alegria para os que vão e tristeza para aqueles que ficam. O arrebatamento será o fim do sofrimento da igreja na terra, e será o dia que o mundo entrará em grande sofrimento. No arrebatamento, a igreja entra no céu e o mundo entra na grande tribulação. No arrebatamento será dia de prosperidade para o crente, mas será falência para aqueles que ficam. Quem vai conosco para o arrebatamento, levante a mão e solta um brado de glória.
Glória a Jesus. Meus amados, quando nós olhamos as nações que vão invadir Israel, elas já estão preditas nas Escrituras. Elas já estão preditas. Apocalipse 13, é dito que João viu uma besta que se levantava da terra, tendo ela 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Meus amados, as nações que invadirão Israel são as mesmas que nos últimos 70 anos vêm invadindo Israel. Não vai aparecer nada novo no contexto geopolítico do Oriente Médio. O que aconteceu agora, a guerra entre Hamas e Israel, vai ser as mesmas nações, a mesma causa árabe islâmica, que vai culminar com a batalha do Vale do Meguido, também conhecido como Vale do Jezreel, planície do Esdraelon e guerra do Har Magedon. Har em hebraico é monte, Magedon vem de Meguido, a cidade que Salomão ele fez no monte próximo ao Vale do Jezreel, no norte, na Galileia. Essa batalha culminará com um grande levante de nações árabes, um grande levante, uma primavera árabe há de se levantar novamente, o que em árabe chama-se de intifada, um levante pela causa palestina. Em 1948, quando foi proclamado o Estado israelense pelo Acordo de Oslo, os palestinos não aceitaram um Estado palestino, coisa que Mahmoud Abbas ele se declarou arrependido, porque na época Yasser Arafat ele não aceitou o Estado palestino, porque eles não queriam parte da Palestina, eles queriam todo o território, ou seja, eles não queriam a existência do Estado israelense. Hoje, os próprios palestinos, pelo menos algum deles, do Fatah de Mahmoud Abbas, ele aceita o território israelense e ele quer um Estado palestino. Isso está sendo discutido e isso vai acabar acontecendo. Agora, meus amados, percebam que a Bíblia já diz no Salmo 83, está escrito a partir do 3, o que ora nós estamos vendo no Oriente Médio. Lá está escrito: vinde, levantemo-nos e desarraiguemos a Israel, para que ela não seja mais nação. Está previsto na Bíblia que a fúria do anticristo será contra o Estado de Israel. E a Bíblia diz: aliam-se e fazem um conluio contra Israel. E lá está escrito as nações: os agarenos, os ismaelitas, os moradores de Tiro, de Sidom, os moradores de Amon e de Moabe, até a Síria se levantará contra eles. Existe um princípio de interpretação na Bíblia chamado hermenêutica, e você precisa atualizar na Bíblia, preste atenção para você não dizer que eu falei coisa errada, atualizar os nomes bíblicos que passaram por mudança. Por exemplo, quando a Bíblia fala Edom, ou naquela época era Edom, mas hoje é Arábia Saudita. Quando a Bíblia fala naquela época Moab e Amon, hoje chama-se Jordânia. Quando na Bíblia está escrito a Síria, naquela época era Irã, Iraque. Hoje é Irã, Iraque. Quando na Bíblia existe ismaelitas, são os descendentes de Ismael, ou seja, os árabes. Quando a Bíblia, Ruth, fala em agarenos, ela está falando nos descendentes de Agar, ou seja, os egípcios. Então, quando olhamos para o Salmo 83, nós percebemos que as mesmas nações da Liga Árabe Islâmica, que estão previstos na Bíblia, que vem se levantando contra Israel, serão as mesmas que se levantarão no período tribulacional. Porque os países árabes, eles querem derrubar o Estado israelense. Irmãos, quando a
a Bíblia nos mostra que o anticristo, ele quer destruir Israel. Você tem que entender que tu não destrói um vale, tu não destrói montanhas, tu não destrói o Rio Jordão, tu não destrói o Mar da Galileia. A Bíblia está querendo dizer que o anticristo, ele vai derrubar o Knesset, que é o parlamento israelense, o Estado democrático israelense. É isso que o anticristo quer derrubar. Mas a terra ele quer para os seus irmãos palestinos. É isso que ele quer. Ele quer derrubar o Estado israelense e fazer que tudo aquilo volte a se chamar Palestina, um povo árabe muçulmano habitando lá, e derrubar e destruir e varrer o povo judeu que mora na terra de Israel. Para provar que isso é bíblico, quando a Bíblia fala os ismaelitas, aí já não é mais uma nação, é um mundo árabe. Todos são descendentes de Ismael. Só para você ter ideia, Apocalipse 6, Elisandro, a Bíblia diz: eu vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro vem vencendo e para vencer. Ele tem na sua mão um arco. Ele tem na sua mão o quê? Um arco. Agora, por que a Bíblia diz que ele tem um arco? Porque arco é para atirar de flecha. A Bíblia está nos mostrando a etnia do anticristo. Eu disse a etnia, porque lá em Gênesis capítulo 21, versículo 20, a própria Bíblia se interpreta a si mesma. A Bíblia diz que Ismael, o filho de Agar com Abraão, ele foi para o deserto ser flecheiro, e para atirar com flecha precisa de um arco. Então, quando a Bíblia diz que o anticristo vem com um arco, é porque a Bíblia está nos mostrando que ele será um descendente de Ismael. Agora percebam, meus amados, que o próprio Deus, em Gênesis capítulo 16, quando ele profetiza acerca de Ismael, o próprio Deus, e eu não sou melhor do que Deus em hipótese alguma, se o próprio Deus disse que Ismael não tem jeito, sou eu que vou dizer que vai ter jeito. Deus disse acerca de Ismael: Ismael é um jumento brabo, e a mão dele vai ser contra todos, e todos vão ser contra ele. Deus está dizendo: Ismael é um jumento indomável, selvagem. Está escrito na tua Bíblia, em Gênesis 16, foi Deus que falou que o povo ismaelita seria terrorista, seria furioso contra os descendentes de Isaac, e isso está escrito na palavra de Deus. Eu não sei por que tem tanta gente fazendo confusão na internet, sendo que a Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão simples para você entender. As nações que vão se levantar contra Israel, Zacarias capítulo 12, diz a Bíblia: Jerusalém é um cálice de tontear para todos os povos que estão ao redor, os quais, estarão no cerco contra Jerusalém. Então é fácil você pegar um mapa do Oriente Médio e ver quais são as nações que estão em roda cercando Israel, porque segundo Zacarias, são estas que se levantarão contra Israel no final dos tempos. Quando você pega Ezequiel 38, Deus disse: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Togarma, eu sou contra ti. Virão contigo muitos povos do norte, a Assíria, os persas estarão contigo. Até 1918, aquele lugar se chamava Pérsia, hoje chama-se Irã. Irã é o principal inimigo de Israel. É o Irã que financia o Hezbollah, grupo libanês que é xiita, e esse grupo é financiado, o exército clandestino, não é o exército libanês oficial libanês, embora seja do Líbano, mas ele é um exército clandestino, é um exército paramilitar, e ele é financiado não pelo governo do Líbano, mas ele é financiado pelo Irã para bombardear
bombardear Israel, e isso já fez muitas vezes. O Irã está a 2.000 quilômetros de distância de Israel, então fica difícil dele investir contra Israel. Então ele paga o Hezbollah para ser um tormento para Israel. Esse mesmo Irã que financia o Hamas, grupo de resistência islâmica na faixa de Gaza, é esse grupo que recebe ajuda financeira do Irã para bombardear Israel. É esse mesmo Irã que financia os hostis do Iêmen, que mandaram mísseis intercontinentais a Eilat, no sul de Israel, mas os mesmos foram interceptados pelo sistema de defesa Kiplat Barzel, domo de ferro israelense, conhecido em inglês por Iron Dome, o domo de ferro. Cada míssil que o Hamas, que o Hezbollah, que os hostis, eles mandam sobre Israel, outro míssil israelense é disparado para interceptar nos ares. Haverá um dia que Israel não vai conseguir interceptar uma coalizão islâmica das nações, mas será nesse dia que o Senhor descerá do céu com poder e grande glória para dar vitória para Israel. Oh, aleluia! O anticristo vai ser aquele homem que vai trazer paz. Glória a Deus. Quando as pessoas me perguntam, Ruth, Pastor Diogo, quem que vai trazer paz no conflito Israelo-Palestino? Eu digo, o anticristo. As pessoas se assustam comigo. Pastor Diogo, mas não é Jesus? Jesus vai trazer uma paz duradoura e eterna. Mas hoje não existe paz em Israel. Não existe. Israel, quando está em paz, recebe no mínimo 800 mísseis por ano. Quando está em paz. Quando o Hamas, que agora houve a guerra, mas antes da guerra, eu que já estudava a região, antes da guerra, Israel já mandava 800 mísseis por ano para Israel, mas isso é brincadeira. Qualquer jovem dentro de um sistema israelense, ele joga como se estivesse jogando videogame, ele só vai clicando nas teclas e vai interceptando os mísseis do Hamas. É barbadinha, eles fazem isso dando risada. Só que por que o Hamas tem que mandar míssil? Porque eles têm que manter a causa palestina em alta. Eles têm que mostrar para o mundo que eles odeiam Israel para receber dinheiro do Catar, para receber dinheiro das nações que ajudam os grupos jihadistas a manter a luta pela causa palestina. Agora, meus amados, é preciso você entender que haverá um momento que vai chegar um homem no Oriente Médio. Eu preciso esclarecer algo para você. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz que ele fará um acordo com muitos, ele, o anticristo. Ele fará um acordo por uma semana na Bíblia é 7 anos, mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. A palavra sacrifício em hebraico é korban, o nome da escola, onde, graças a Deus, já teve um núcleo aqui, né? Teve um núcleo da Korban, onde eu já vim, eu estou há 16 anos nessa escola fundada pelo pastor João Maria. Agora veja bem, quando ele fará cessar o Korban, o sacrifício, ele fará na metade da semana cessar o Korban, o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Preste atenção numa coisa, quem estuda a Bíblia sabe que não tem como você oferecer um Korban no altar, não tem como você oferecer o sacrifício no altar sem ter o altar. E para ter o altar, é proibido ter altares em Israel, senão o altar do Beit Hamikdash, a casa, Beit é casa, Hamikdash vem de Kadosh, ou seja, a casa da santidade, que esse é o templo, é o nome do templo. O nome do templo na Bíblia tem nome, é Beit Hamikdash, a casa da santidade. Então não tem como, esse templo ele foi destruído no ano 70 por Tito, quando naquela invasão romana. Agora veja bem, então não tem como o anticristo cessar o sacrifício na metade nos 3 anos e meio. Não tem como ele fazer isso sem que tenha o templo. Então é óbvio, porque para ele cessar o sacrifício com 3 anos e meio,
ele ergueu um templo judaico na esplanada do Monte Moriá. Quem vai lá sabe que na esplanada do Monte Moriá em Jerusalém, 500 metros do Monte das Oliveiras dividido pelo Vale do Cedron, 500 metros dividido pelo Monte Sião, ali está o Monte Moriá. E no Monte Moriá hoje existem duas mesquitas, a mesquita de Al-Aqsa e também a mesquita do Tomo da Rocha, que não é bem uma mesquita, é apenas uma cúpula que protege a pedra, aonde os árabes acreditam que Abraão sacrificou Ismael. Eu sei que a Bíblia diz que é Isaac, mas vai falar isso com um árabe para você ver. Eles acreditam que ali foi sacrificado, ou seria sacrificado Ismael, embora a Bíblia diga que seja Isaac. Aquele lugar também é sagrado para o mundo muçulmano, porque eles acreditam que o profeta Muhammad, ele foi assunto ao céu, montado numa mula, exatamente naquele lugar. Agora veja bem, aquele lugar hoje é disputadíssimo em Israel. Um judeu israelense que mora em Jerusalém não pode entrar ali. Nós, como turistas, podemos entrar. Agora veja bem, para que o anticristo, para que seja construído um templo, e segundo a Bíblia vai ser construído um templo, até porque, segundo a Tessalonicenses capítulo 2 diz a Bíblia, que o anticristo se assentará na cadeira de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Ora, para ele se assentar na cadeira de Deus, que é o templo, tem que ter o templo. Então ele vai ordenar a construção, ele vai chegar e vai dizer: irmãos palestinos, irmãos israelenses, porque existe uma outra interpretação, até eu e o Jorge conversamos ontem depois do culto, existe uma interpretação que eu não excluo essa interpretação. Eu não abro mão que o anticristo vai ser muçulmano. Eu não abro mão que na metade da tribulação ele vai se declarar um jihadista pela causa de Allah. Eu não abro mão disso porque me parece muito óbvio nas escrituras. Mas quanto à etnia, quanto à raça do anticristo, existe uma possibilidade que eu não excluo dele ser meio sangue israelense e meio sangue árabe, porque acontece das pessoas casarem entre si. No território de Israel, um árabe casar com uma judia, um judeu casar com uma mulher árabe, isso pode acontecer, isso é normal. Esse homem, e por que eu creio nisso? Porque nos 144 mil lá de Apocalipse, estão todos os filhos de Jacó, exceto a tribo de Dan. A tribo de Dan não está assinalada com o nome de Deus na testa. A tribo de Dan está fora, ela não está arrolada entre os escolhidos de Deus. Isso é por deveras interessante. Em Gênesis capítulo 49, Jacó, antes da morte, ele vai colocando a mão na cabeça dos filhos e vai dizendo: Judá, tu vais ser um leãozinho, o cetro não vai se arredar da tua mão, meu filho. Ele coloca a mão sobre a cabeça de Isacar e diz: tu és um jumento forte. Ele coloca a mão sobre a cabeça de Levi e diz: a espada sempre estará na tua mão. Ele coloca a mão sobre a cabeça de seus filhos e vai profetizando: Benjamim, tu vais ser um lobo que despedaça, amanhã tu ataca a presa, à tarde tu tira o despojo. E quando ele vai botar a mão na cabeça de Dan, olha, veja bem, tem 6 tipos de cobras. Dentro na Bíblia, eu pesquisei isso no hebraico. Existem 6 tipos de cobras. No português você não as identifica, mas no hebraico é 6 nomes diferentes de cobra. Uma delas, e a pior de todas, é chamada de Nahash. Nahash é a serpente do Éden. Agora, quando Jacó coloca a mão na cabeça de Dan, ele diz: Dan, tu vais ser uma serpente no caminho, que vai ferir o calcanhar do teu povo. Vale lembrar que o nome Jacó, no hebraico, Yaakov, quer dizer calcanhar. O que ele está dizendo: meu filho, tu vais ser uma serpente enganadora, traiçoeira, que vai morder o calcanhar do teu povo Israel. Tu vais ser um traidor. Está profetizado em Gênesis capítulo 49. É bem provável que o anticristo seja metade libanês
e metade israelita. Eu vou provar para você. Quem foi o primeiro construtor do templo? Alguém pode dizer para mim, quem construiu o primeiro templo em Israel? Você vai dizer Salomão, só que errou. Porque quem construiu o templo não foi Salomão. Salomão pagou para construir. Salomão pagou para construir. Mas ele pagou quem? Segundo a Bíblia, ele pagou um homem chamado Irão-Abi. Irão-Abi. Irão-Abi está escrito na Bíblia que ele era filho de um homem de Tiro, libanês, e tinha uma mulher da tribo de Dan. Só para você ter ideia, eu vou abrir um parênteses. Irão-Abi e Salomão na maçonaria são os pais da maçonaria, Irão-Abi e Salomão, porque na doutrina maçônica, que quer dizer pedreiro em francês, maçom, esse Irão-Abi e Salomão são os construtores do templo de Salomão. E segundo essa doutrina, a filosofia maçônica, o mundo precisa ser reconstruído, passar pelo compasso, pela machadinha, pelo esquadro. Ou seja, a maçonaria também vem pregando que há de vir um homem para colocar a ordem nessa terra, colocar a ordem, a terra no esquadro, a terra no prumo. Agora, esse Irão-Abi, ele era metade da tribo de Dan e metade ele era libanês. Só para provar isso para você, mas o meu horário acabou. Vocês me dão mais 10 minutos? A Bíblia diz, meus amados, a Bíblia diz que esses homens, Ezequiel capítulo 38, preste atenção nisso, diz uma palavra contra o príncipe de Tiro. Diz uma palavra contra o príncipe de Tiro. Eu sou contra ti, disse Deus ao príncipe de Tiro. És tu mais sábio que Daniel, tu que se assenta no meio dos mares, na cadeira de Deus, querendo ser o próprio Deus. Ezequiel 38. Agora vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2. O anticristo se assentará na cadeira de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Ora, o princípio, Jorge, que nós falamos ontem de hermenêutica, a própria Bíblia se interpreta a si mesma. Se Paulo disse que o anticristo vai se assentar na cadeira de Deus, Ezequiel já disse a nacionalidade dele: ele será libanês, ele será do Líbano, ele será um homem que vai ganhar projeção no Oriente Médio. Daniel diz que ele derruba 3 lideranças no Oriente Médio, ele acaba assumindo o controle da Liga Árabe das Nações. Ele vai vir em Israel e vai dizer: povo israelense, povo palestino da Cisjordânia e da faixa de Gaza, nós não precisamos que um presidente americano como George Bush, como Jimmy Carter, como Trump e outros tantos quiseram vir aqui fazer acordo conosco. É nós que precisamos, descendentes de Abraão, é nós que precisamos se acertar entre nós. Nossos filhos não estudam nas mesmas escolas? Estudam. Vocês não vão nos mesmos shopping, vocês não vão na mesma rua, Bnei Yehudá em Jerusalém, fazer festa. Vocês não comungam das mesmas restaurantes, das mesmas coisas aqui em Israel? Sim. Então é nós que temos que se acertar, e nós vamos fazer um acordo de paz. Vai dizer o anticristo, eu tenho o respaldo da Liga Árabe, porque eu as represento. Eu sou descendente judeu, eu também sou descendente árabe, e eu quero provar para você o seguinte: o Monte Moriá não é só dos muçulmanos, ele foi a vida inteira, e biblicamente ele foi de Israel. Então nós podemos servir ao mesmo Deus juntos, até porque o nome Allah em árabe é o nome para Deus no português, ou seja, Allah e Elohim é a mesma coisa. No que tange a linguística, é claro que esse Allah do Alcorão é muito estranho, mas de forma linguística é a mesma coisa. E o anticristo vai dizer: nós precisamos construir um templo judaico no Monte Moriá. Só que tem um detalhe: Israel vai tirar os assentamentos judaicos
da Cisjordânia, e nós vamos criar um Estado palestino, realmente um Estado palestino, e então vai haver dois povos, o Estado palestino e o Estado israelense, como previu o acordo de Oslo lá atrás. A ONU vai dizer graças a Deus, porque a ONU não consegue resolver esse conflito. A ONU está de mãos amarradas, mas quando chegar este homem, a ONU vai apoiá-lo, porque a ONU vai pensar até que enfim eles se acertaram entre eles. Os próprios descendentes de Abraão se acertaram sem a interferência do Ocidente. Eles só vão aplaudir esse acordo. Ele vai construir o templo, mas na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, ele vai declarar uma intifada, uma primavera árabe. Ele vai cessar o sacrifício. Ele vai dizer que o Monte Moriá é dos islâmicos, dos muçulmanos. Ele vai declarar o fim do Estado israelense, porque o muçulmano ele pode mentir nos acordos. Isso é assunto para um seminário de escatologia. Eu estou pregando em 1h10 o que eu preciso 6 horas para falar. Então veja bem, meus amados, ele vai declarar o fim do Estado israelense e vai declarar uma jihad internacional, uma guerra santa em nome de Allah e do profeta Muhammad. Só para provar isso para você, em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que serão degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Apocalipse 20, versículo 4, isso está na tua Bíblia. Isso está na tua Bíblia. Mas existe 2 versículos no Alcorão que manda decapitar aquele que não se submeteu ao profeta Muhammad e à doutrina de Allah. A Bíblia diz, o Alcorão, e eu clamo o sangue de Jesus para citar versículos do Alcorão aqui num púlpito pentecostal. A Bíblia diz em Surata, capítulo 8, versículo 12: quando vos enfrentar com os incrédulos em campo de batalha, golpeai os vossos pescoços, porque se Allah quisesse, Ele mesmo ter-se-ia livrado deles, mas facultou-lhes a jihad, a guerra santa pela causa de Allah. Aquele que lutar pela causa de Allah, Allah jamais desmerecerá suas obras, mas vos recompensará no paraíso. Segundo a doutrina islâmica, cada jihadista, cada combatente de Allah, é por isso que eles colocam uma faixa na testa com o nome de Allah, que será a provável marca da besta. Esse é assunto para outro dia. Os combatentes do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, da Jihad Palestina, do Boko Haram, da Al-Qaeda, eles têm do Estado Islâmico, eles têm o nome de Allah na testa. Eles vão matar em nome de Allah, porque a sunna do profeta Muhammad diz que aquele que é mártir, aquele que morre pela causa de Allah, ele vai para um paraíso com 70 virgens, que todas as manhãs se tornam virgens novamente. Um paraíso regado com muita bebida alcoólica. Esse é o paraíso do muçulmano. É por isso que agora Ismail, interessante que o líder do Hamas, pesquisa isso para você, o líder do Hamas que está no Catar, o nome dele é Ismael. O líder do Hamas se chama Ismael, e ele diz: pode morrer mesmo, morra pela causa de Allah, porque vocês são mártires, mas o paraíso está esperando vocês. É isso que ele diz: pode morrer os combatentes do Hamas, não tem problema, mas matem o maior número de infiéis que vocês puderem. Isso está previsto no Alcorão. Então, amados, aqueles dias serão dias tão terríveis que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, os últimos 3 anos e meio, era para ser, segundo o profeta Daniel, 1390 dias, mas ele foi abreviado para 1240, ou seja, 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, ou seja, 1260 dias. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, porque o próprio Deus vai derramar 21 juízos na terra, 7 selos, 7 trompetas, 7 taças da ira de Deus.
o sol não dará sua luz, não haverá fotossíntese na planta, o milho não vai dar, o soja não vai dar, a indústria vai quebrar, o comércio vai quebrar, vai vir uma pedra chamada absinto, vai cair em todas as fontes doces de água da terra, a terra vai ter sede, a terra vai ter fome, haverá grandes terremotos, que até ilhas vão desaparecer, Japão, Holanda vai ser inundada, a terra vai culminar com uma terça parte dela será queimada, mas neste período, eu e esse crente que está do teu lado, estaremos assentados à mesa, com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino do Pai. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse que naqueles dias, Ruth, não, interessante, Jesus disse que quando estas coisas, quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem está na Judéia, fuja. Jesus nem disse, aqui não adianta jejuar, aqui não adianta orar, quem tem perna que aproveite. Por isso que ele disse, ai das grávidas. Por isso que ele disse, orai, para que não seja no Shabat. Por quê? Porque orai para que não seja no inverno. Novembro até março é inverno em Israel. Jerusalém chega a dar neve no período de inverno. Isso dificulta a fuga de idosos e crianças. Porque ele disse, ai das grávidas. Como que uma mulher grávida vai conseguir fugir? Porque Jesus disse que é para fugir. Então ele disse, orai para que não seja no Shabat. Porque os ortodoxos de Jerusalém morrem, mas eles não caminham mais do que 800 metros num dia de Shabat. Os elevadores em Jerusalém, em todo Israel, no dia de sábado, eles não funcionam as teclas. Você clica para subir, as teclas, os elevadores vão parando e andar, porque tu não pode, os judeus não podem, a gente como turista pode, mas não funciona mesmo. Você não pode clicar no quinto andar, não, ele para no segundo, para no terceiro, para no quarto, para no quinto é o teu, você desce, porque eles não podem fazer nenhum esforço. É por isso que Jesus disse, ai das grávidas, orai para que não seja no inverno, e orai para que não seja no Shabat, no sábado. Era isso que Jesus estava querendo dizer. O anticristo, a besta, ele vai reunir as nações, a Síria, o Irã, o Iraque, o Iêmen, o Egito, a Jordânia, o Líbano, o Egito, e com apoio da Rússia, com apoio da China também, porque a China apoia a Rússia para tentar derrubar os Estados Unidos. Eles vão marchar contra a terra de Israel. Naquele dia, o bombardeio vai ser tão grande que essa guerrinha que deu aqui, isso é café pequeno do que vai ser o Armagedon, o Gog e Magog. Vai ser tanto bombardeio que o sistema israelense de defesa, ele vai colapsar. Ele não vai dar conta de tanto míssil sobrevoando o território israelense. Mas naquele dia, diz o profeta Zacarias no capítulo 12, derramarei sobre eles o meu espírito de graça e o meu espírito de súplica, e os soldados israelenses, eles vão gritar, Adonai Tsebaot, Senhor dos exércitos, manda-nos Mashiach Bnei David, o filho de Davi, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias. E quando eles começarem a clamar, a nova Jerusalém vai invadir o nosso espaço, ela vai abrir a sua porta, o sol vai se escurecer, a lua vai ficar cor de sangue, as estrelas cairão do firmamento, a 12ª porta do 12º andar da nova Jerusalém vai se abrir, e ele virá num cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, Ruth, está escrito, ele veio, eis que viu um cavalo branco, o seu nome chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. O nome pelo qual ele se chama é o Logos, é o Verbo de Deus.
e no manto sobre a sua coxa estará escrito Melech Hamelachim Adon Hadonim, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores. Sharei da casto rei de Rai, Rabassor remenda candarai, e seguiam-no os exércitos que estão no céu. A igreja de Jesus vai descer com ele, e eu quero estar montado no meu pico, eu quero estar gritando: Jesus, vai, Jesus, dá com os dois pés nesse anticristo, vai, Jesus. Ele vai descer no monte chamado das Oliveiras, porque ele tem que cumprir a Bíblia, caríssimo Elisandro. Os varões disseram em Atos capítulo 1, varões galileus, esse mesmo Cristo que vocês estão vindo subir, ele há de descer neste mesmo lugar. Ele vai descer no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é chamado em hebraico de Getsemane, a prensa do azeite, que era prensar. Quando Jesus descer ali, ele vai prensar a terra vai ser espremida, ele é ungido, ele é o azeite da terra. Ele vai descer, um rio vai se abrir, metade do rio vai correr para o mar Mediterrâneo, diz Ezequiel 47, a outra metade do rio vai correr no Mar Morto, e quando as águas tocarem o Mar Morto vai tornar-se um rio, um mar de águas doce, porque assim, Jesus, quando pega algo morto, aonde ele toca, ele traz vida. Ele vai virar o seu cavalo para a Galileia, para o norte, e os israelenses vão gritar o que está previsto em Isaías capítulo 63: quem é este que vem de Bosra? Quem é este que vem de Edom, com as vestes salpicadas de sangue, que marcha na grandeza da sua força? Ele vai gritar do alto do seu cavalo: eu pisei sozinho o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, e ninguém dos povos pisou comigo. Quando ele chegar no vale do Armagedon, a Bíblia diz que os soldados israelenses vão olhar para ele. Zacarias 13 está escrito: que feridas são essas em tuas mãos? Ele vai dizer: estas são as feridas com que eu fui ferido, estando na casa dos meus amigos. Naquele dia haverá pranto em Israel. Romanos capítulo 11, Paulo disse que naquele dia todo Israel será salvo. Israel se converterá em massa, e os judeus vão dizer: então nós matamos o nosso Messias, nós matamos o filho de Davi, nós matamos. Jesus vai dizer: calma. Eu creio que Jesus vai dizer, Sabrina, o que ele disse em 2 Crônicas capítulo 20, acerca de Josafá: Josafá, esta batalha tu não terás que pelejar. Fica em pé e vede o Yeshua, e vede a salvação do Senhor. Ele vai dizer: dá licença, soldados e tropas israelenses, Mossad, Shibeit, sai da frente, porque essa batalha é minha. Ele vai ferir o exército da besta com a espada que sai da sua boca. Eu vou te dizer que espada é essa. Zacarias capítulo 14, a Bíblia diz que naquele dia a pele deles, a órbita dos olhos e a língua vai cair, vai se decompor. Jesus vai vir com a praga radioativa. Ele vai dizer: Irã, tu queria algivas nucleares para lançar contra o meu povo? Aqui para vocês, ó. Ezequiel disse que haverá, Apocalipse diz que haverá sangue até o freio de um cavalo. É claro que isso é uma hipérbole, é um exagero para dizer que haverá muita morte. Ezequiel disse
sepultando corpos 7 meses. Naquele dia Jesus vai dar vitória para Israel. Ele descerá do céu para cumprir as alianças. Ele vai empossar a igreja para reinar no globo terrestre sobre a terra. Davi ressurreto será rei sobre Israel, e Jesus vai reinar todas as nações da terra por 1000 anos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O anticristo vai para o lago de fogo, Satanás vai ir para o Tártaro, poço do abismo, o qual ficará preso por 1000 anos, e a terra desfrutará de paz, e Israel será coroado como cabeça das nações. Glória a Deus. Era para mim pregar até 11h30, eu vou ter que tirar esses 20 minutos de noite. Glória a Deus. Quantos ainda estão esperando a vinda do Messias? Fique de pé, eu quero orar com você. Eu nem vou pedir para Sabrina cantar, vou poupar você para de noite, Sabrina. Glória a Deus. Quantos estão esperando? Levante a mão para o céu. Você não pode perder o arrebatamento da igreja. Abra sua boca. Eu vou pedir para o pastor Everaldo orar por nós, para que haja um renovo na minha e na tua vida, para que haja uma esperança, para que haja nesta manhã um avivamento espiritual na tua vida. Você não pode desviar da igreja, você não pode abandonar a Santa Ceia, você não pode abandonar os caminhos do Senhor. Você não vai ver a carranca do anticristo, você vai ver a face meiga, rubicunda, a face rosada do carpinteiro de Nazaré. Levante a sua mão, pastor Everaldo vai estar orando.